Olá, alunos e alunas. Estamos mais uma vez entrando em contato para ter uma conversa sobre a disciplina de modelagem e simulação. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre como montar um experimento de modelagem em termos de elevação do nível do mar. Nós vamos propor um modelinho de simulação de elevação do nível do mar para as reentrâncias maranhenses, ok? Nós vamos precisar de 3 programas: o Crisson, que é esse que tem um ícone de um cachorrinho mostrando a língua, o TerraView, que vocês já conhecem, e o TerraME. Nessa versão do TerraME a gente não tem contato direto com eles, nós vamos ter contato do TerraME através do Crisson. O Crisson basicamente é um editor de textos. O TerraView, vocês sabem, é um SIG para o banco de dados, e o TerraME é a plataforma de modelagem onde nós vamos efetivamente executar o nosso experimento de modelagem, tá bom? Então, nós vamos fazer uma simulação de elevação do nível do mar para as reentrâncias maranhenses. Eu preciso de um banco de dados geográfico, como se fosse um tabuleiro que dá a minha situação inicial, e eu preciso das minhas regras, as minhas regras de transição, que é o código-fonte que eu passei para vocês. Eu tenho 3 programas, como eu falei para vocês, o TerraView, o Crisson e o TerraME. Eu tenho que configurar esses 3 programas para eles funcionar bem, tá? Eles têm que atuar de forma harmônica. Então nós vamos começar nosso experimento da seguinte forma: vamos acessar o Crisson, que é um editor de texto. Está aqui o Crisson, ele vai servir basicamente para eu escrever meu código-fonte. Vamos acessar o código-fonte, que contém as regras de inundação, de elevação do nível do mar. Eu vou procurar aqui o meu código, eu vou no meu computador, eu vou procurar aqui um pendrive, vou acessar o código, abrir o código, vocês procuram no computador de vocês. Esse é um código que eu trabalhei na minha tese de doutorado, sobre elevação do nível do mar, e é eles que nós vamos testar para as reentrâncias maranhenses. Então, está aqui o código. Agora eu vou acessar o banco de dados geográfico, para vocês observarem. Vai ser no TerraView. Aqui o TerraView todo mundo conhece. Eu vou basicamente abrir um banco de dados, conectar banco de dados. Eu vou procurar onde o meu banco de dados está. Ele está aqui na pastinha TerraME, banco reentrâncias. E eu vou dar OK. Todos vocês já sabem manusear o TerraME. Aqui está demorando um pouquinho para acessar. Vamos esperar. Pronto. Aqui eu tenho o banco para as reentrâncias maranhenses, nas células. O nosso modelo, nós vamos propor um modelo de simulação baseado em autômatos celulares. Os autômatos celulares, como nós mostramos nas aulas teóricas, é basicamente dividir meu mundo em caixinhas, em células, em autômatos, como esse. Nosso banco tem 3 informações básicas. Nós temos forma de uso e cobertura do solo, nós temos altimetria e nós temos as classes de solo. Nos usos do solo, nós temos o verde, manguezal, o verde mais claro, vegetação e terra firme, o azul, água, que é o 3, o amarelo, áreas antropizadas, construção humana, e o 5, outras áreas. A altimetria, nós temos uma altimetria que vai de aproximadamente 0 até 140 metros em relação ao nível do mar, tá bom? E a classe de solo, nós temos o azul, que é o leito do canal, nós temos o laranja, que são outras classes de solo, e o verde, que são solos discriminados de mangue. Então, eu tenho o código no Crisson, que são minhas regras de transição, minhas regras que vão determinar o que pode e o que não pode ser inundado. E eu tenho o banco de dados que vai dar a minha situação inicial. E o TerraME, que é a nossa plataforma de modelagem, onde eu vou conseguir unir efetivamente o código ao banco de dados e ter uma simulação. Bem, o TerraME, nessa versão que nós estamos trabalhando, ele não é trabalhado, a gente não manuseia ele de forma direta, mas sim de forma indireta. Então nós temos que configurar o Crisson para ter contato com o TerraME e assim a gente poder rodar a simulação. É isso que nós vamos fazer agora. Eu vou minimizar o TerraView, aqui é apenas o banco de dados para vocês visualizar, tá bom? Vou deixar apenas o Crisson com a tela cheia e nós vamos agora configurar o Crisson para ter contato com o TerraME. Tá bom? Para isso, vocês vão vir aqui, Tools, Ferramentas. Na primeira opção, Preferências. Abre essa janela. O que nós vamos fazer? Pegar a segunda opção de baixo para cima, Use Tools. Aqui, nesse espaço que nós vamos configurar o Crisson, que é um editor de texto, com o TerraME. Tá bom? Então, vamos lá. Vocês vão fazer exatamente
como eu vou mostrar agora no computador. No menu texto, vocês vão colocar aqui, ó, Terra ME. Comando, vocês vão clicar aqui e vocês vão buscar onde o Terra ME está gravado, né? Onde ele foi instalado. Então eu vou aqui em C, ó, meu Terra ME está aqui, ó, pastinha Terra ME. Vocês vão acessar uma pastinha chamada bin, e bem aqui, ó, terrame.exe, e vou mandar abrir, tá bom? Esse é o comando. Argumento. Nós precisamos dar um argumento para o programa buscar as funções no TRME. Então, nós vamos argumento, vocês vão fazer assim, ó. Nós vamos pegar essa primeira opção, né? Nós vamos pegar essa primeira opção, FileNdir, e a segunda opção, FileName. Entre essas duas, eu vou colocar uma contrabarra. Não esquecer de colocar a contrabarra. O diretório inicial, nós vamos mais uma vez buscar onde está onde o TRME está instalado. Então, eu vou aqui nessa segunda opção e vou buscar onde o meu TRME está instalado. Este computador, eu vou buscar aqui. Cadê? Eu vou buscar aqui área de trabalho, meu computador, G. Ah, tá aqui, no C. Aí no C, eu vou procurar no arquivo, na pastinha chamada TRME, vou apenas abrir a pasta. Ok? E hotkey. Hotkey é como se fosse uma palavra-chave para você já apertar uma única tecla e rodar o experimento. Aqui vocês vão deixar o cursor em cima desse espaço e vão clicar na tecla F5. Vamos marcar essa outra opção aqui, tá? Mandar aplicar e dar um OK. Pronto. O Terra ME está configurado com o Crisson. Porque o Crisson é um editor de texto que contém um código que são as regras. E o TRME vai ser a plataforma de modelagem para poder executar a simulação. Ok? Então, o que vocês vão fazer agora? Nós vamos visualizar a simulação. Mas antes disso, perceba que o código-fonte ele não tem uma numeração. Vamos colocar uma numeração para cada linha do código para organizar o nosso experimento. Porque se houver algum problema, alguma situação que o computador não consiga rodar, ele vai informar em qual linha houve o problema. Então, vamos bem aqui em View. 1, 2, 3, a quarta opção, a linha, o número das linhas, ó, aparece aqui agora, cada linha do código tem uma numeração. Isso é muito importante para a gente. Então, nós já configuramos, nós temos 3 programas, só recapitulando. Nós temos o TRME, que é a plataforma de modelagem, e o Crisson, que é um editor de texto. Então, eu configurei o Crisson para atuar junto com o TRME, que foi o que nós acabamos de fazer. Nosso próximo passo é o quê? É informar onde o banco de dados ele está no computador. Qual é a localização desse banco de dados no computador? Tá bom? Então, para isso, ó, na linha 33, tem database. Tá? Tem aqui, ó, C, curso REC. Mas isso é o local na minha casa onde o meu banco de dados estava no meu computador. Aqui no computador do IFMA, nós vamos buscar onde ele está. Tá? E vamos informar para o programa onde está o computador. No caso específico dessa videoaula e desse computador aqui do IFMA, o meu banco de dados está no C, numa pastinha chamada TRME. E está bem aqui o banco de dados, reentrâncias. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos aqui, ó, C, aí bem aqui eu coloco pastinha chamada Terra ME. E qual é o nome do meu banco? Reentrâncias. Eu tenho que colocar aqui, escrever da mesma forma do nome do banco de dados lá no meu arquivo na pasta TRME. Tudo bem? Então, ó, só recapitulando, bem aqui, ó, tá C reentrâncias. E aqui eu coloco C reentrâncias da mesma forma. Eu salvo no disquete. Ok. Eu já posso rodar a simulação. Mas antes de rodar a simulação, deixa eu só explicar para vocês algumas coisas. Vamos voltar para o banco de dados. No banco de dados no TerraView,
Aqui. Percebam que o mangue, solo exposto, outras áreas, água, as unidades de paisagem não estão sendo nominadas com nomes, manguezal, água, etc. Elas estão sendo representadas com números. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Manguezal, vegetação terrestre, água, área antropizada e outras classes. Por quê? Porque o computador não sabe o que é um manguezal, o computador não sabe o que é água. Mas no momento que eu coloco números e informo para ele aqui, ó, na linha 7, mangue igual a 1, ou mangue contém 1. Então, toda vez que no banco de dados surgir 1, ele vai corresponder ao manguezal. Tá bom? Por isso. E outra coisa importante, então, para isso, ó, ele vai mostrar aqui na linha 7, manguezal, igual está lá no banco de dados. Vegetação terrestre, 2, 3, mar, área antropizada 4, solo descoberto, outras classes, como tem lá no banco de dados, 5. Isso aqui, ó, é que originalmente vem no banco de dados. O que o computador vai simular? Ele vai simular aqui, ó, o solo descoberto inundado, quando começar a minha elevação do nível do mar. Área antropizada inundada, 7, que vai surgir na áreas antropizadas inundadas. Mangue migrado, 8. Mangue inundado, 9. Vegetação terrestre inundada, 10. Essas outras 5 classes, que vai da linha 12 até a linha 16, vai surgir na nossa simulação. Uma outra questão importante, que inclusive tem na atividade de vocês, é a questão dos parâmetros. Nós vamos rodar 90 anos, de 2010 a 2100. Por que de 2010? Porque nós estamos usando dados do Marco de Ordenamento Ecológico e Econômico do Maranhão, as formas de uso e ocupação do solo. Tá? É do Marcos ZE. O Marcos ZE, esse dado de uso e ocupação de 2010. Então, nós vamos pegar 2010 a 2100, até o final do século. Então, a área da minha célula, 1 km², aqui está em hectare, mas nós vamos colocar em quilômetros quadrados. Só corrigindo aqui para vocês. Mas onde tem um texto verde, apenas texto, não tem influência para o código-fonte. O importante é que na linha 24, área célula, vocês deixar 1, que nós já sabemos que é 1 km². Tempo inicial e tempo final, 25 e 26. As linhas 25 e 26. Tempo inicial, 1. Tempo final, 90. Nós vamos rodar 90 passos de elevação. Tá bom? A nossa taxa de elevação vai ser de 0,011 metros, a equivalente a 11 milímetros. Tá? Nossa altura de maré. A maré daqui vai variar de 0 a 6, 7, 8 metros. Então, vamos digamos, essa altura de maré é até a nossa maré máxima. Nós precisamos simular uma maré máxima. Vamos botar um valor 6 metros, tá bom? Que é uma maré factível de acontecer no litoral maranhense, ok? Na linha 28. Bem, nós estamos prontos para rodar a simulação. Se tudo ocorreu bem, nós vamos apertar F5 e vamos ter o experimento funcionando. Vamos lá, F5. Aparece essa tela preta. Ó, o computador ele lê o número de células e vai aparecer uma imagem. E está aqui, ó, o experimento está rodando. O experimento está rodando, ele vai rodar os 90 passos, as 90 interações. Nós temos, ó, as áreas vermelhas são as áreas de manguezal que desapareceram. Tá? Então ele vai rodar os 90 passos. Demora um pouquinho, deixa ele terminar de rodar. É interessante, o experimento de modelagem pode ser usado em sala de aula, pode ser usado para as mais variadas utilizações ambientais e acadêmicas. Estou na interação 50. Importante que na atividade que eu passei para vocês de envio único, eu não peço para vocês rodar de uma única vez os 90 passos. Eu peço para vocês rodar de 2010 a 2100, só que eu peço para vocês executar a simulação de 10 em 10 anos. Não vai demorar tanto assim quando vocês forem fazer no computador da casa de vocês, ou do trabalho, da faculdade, onde vocês têm acesso ao computador. O IFMA. Está acabando. 85, 86, 90. Pronto, ele rodou e ele me dá todos os resultados.
Tá? Eu já vou mostrar para vocês como visualizar esses resultados de uma forma mais consistente. Tá? Ou consistente não, perdão, de uma forma mais didática, que consiga visualizar de uma forma mais organizada. Mas deixa eu maximizar aqui, ó. Para o litoral, eu tenho o quê? Ó? Eu tenho essa área vermelha, são áreas de manguezal que foram inundadas, porque a minha elevação vai de 2010 para 2011. O que vai acontecer? Eu vou incrementar o sistema com 0,011 metros. De 2011 a 2012, eu vou incrementar o sistema mais uma vez com 0,011 metros. Quando chegar em 2100, eu vou ter um aumento do nível do mar de aproximadamente 1 metro. Isso é um dos cenários mais alarmantes do último relatório do IPCC. Entendeu? Então, nós vamos para essa simulação de aproximadamente 1 metro até o final do século. Eu vou ter essas áreas vermelhas, são áreas de manguezal que foram inundadas. Esse verde mais claro, um verde cana, que não tinha no sistema, lá no banco de dados, não tem esse verde mais clarinho. Esse verde mais clarinho são novas áreas de manguezal que migraram. Tá? Eu vou fechar aqui. Eu vou fechar essa janela. E eu vou mostrar para vocês como eu vou querer que vocês simulem na atividade. Na atividade, que no caso, a atividade, eu passei para a bacia hidrográfica do Rio Anil. Tá? Bem aqui na linha 153, ó, for time, para o tempo inicial e final. Bem aqui, ó, tem o número 1. Isso quer dizer o quê? Eu estou solicitando para o programa rodar as 90 interações de ano a ano. Mas eu posso rodar de 10 em 10 anos. Então, eu vou botar bem aqui, ó, de 10 em 10 anos. Eu solicitei na atividade para vocês rodar de 10 em 10 anos. Ok? Uma outra coisa que eu peço na atividade para vocês práticas é para vocês mostrar qual foi a área de manguezal inundado, perdida, qual foi a área de usos antrópicos perdidos. Esses números vocês vão obter da seguinte forma. Vocês vão vir aqui, ó, um Tools, Preferências. Bem aqui já está configurado, nós configuramos, só que bem aqui, ó, nessa opção que não está marcado, onde termina em Output, vocês vão marcar e dar OK. Aí, vocês vão clicar em F5. E aí vai aparecer aqui embaixo, ó, a simulação, só que não vai mais aparecer o mapa, vai aparecer os números. Deixa o computador terminar de rodar a simulação. Ó, percebam. Na primeira vez que nós executamos, rodou de ano a ano. Aqui está rodando de 10 em 10 interações. E aqui, ó, nessa forma, eu tenho o meu número. Eu tenho aqui, ó, área de mangue remanescente, área de vegetação, área do mar, entropizada, e aí por aí vai. Então, aqui eu tenho as interações não na forma de uma imagem, mas na forma de números. E assim vocês vão conseguir responder as perguntas que eu faço na atividade prática, de envio único. Tá? Da unidade 2. Essa primeira coluna corresponde à situação inicial. Por exemplo, a área inicial do meu mangue remanescente, ou seja, aquele mangue que vai resistir à elevação do nível do mar, minha área inicial de mangue é de 40.180 km². Na interação 10, já diminui para 2.940 m². E por aí vai, até o final da interação, que é essa interação aqui 91. Tá bom? Então, aqui nessa primeira coluna é a minha situação inicial. E vai interação 11, interação 21, e assim sucessivamente. Tá bom? E bem aqui, ó, se vocês ficarem em dúvida qual é a interação, tá aqui, ó, interação 1, interação 11, interação 21, até a interação 91. Tá bom? E aqui vocês vão responder, porque aqui vocês vão ter, ó, na interação 11, qual é a minha área de manguezal remanescente? Qual é a minha área de vegetação terrestre? E assim vocês vão conseguir responder às atividades propostas. Tá bom? Se vocês desejarem salvar a imagem para cada interação, da interação inicial até a interação final, vocês também podem fazer algo interessante que eu vou mostrar para vocês agora. Vocês estão vendo aqui a linha 61 e a linha 62? Isso aqui são observadores. Está até o nome aqui na linha 60. Observers. Ou seja, observadores. Os observadores são como fotógrafos. Para cada interação eles tiram uma foto. O observador 61, ele está ativo. Ele que gera a primeira imagem. Aquela imagem da primeira simulação que nós fizemos, que nós realizamos, que aparece a tela preta aqui. Tá? Mas eu consigo salvar também na forma de imagens.
Nem sempre, às vezes dá um pequeno problema nessa versão do TRME que nós usamos, mas normalmente funciona bem. Então, para eu visualizar minha imagem, né, eu salvar na forma de uma figura, eu faço assim, ó. Eu vou, ó, tá verdinho, porque toda vez que tá verde, é porque aquela linha está inativa. O que nós vamos fazer? Vamos selecionar ela, clica com o botão direito do mouse e clica nessa última opção aqui, ó. Pronto, ela está ativa. Ela vai salvar qualquer interação que nós formos rodar, ele vai salvar a figura, não apenas mostrar, porque na primeira vez que nós rodamos, ele apenas mostrou na tela, mas a imagem não foi salva. Tá bom? Então vamos visualizar. Vamos salvar a imagem. Para isso, então, mais uma vez aqui em Tools, Preferências. Eu tiro essa opção aqui que eu marquei, porque senão ele vai mostrar os números. Eu não quero que mostre os números. Eu quero que mostre a imagem agora. E eu vou clicar em F5. Ó, deu uma mensagem de erro que eu fiz questão de mostrar para vocês. Eu acabei de rodar uma simulação e já estou pedindo para ele rodar uma outra simulação. E ele está dizendo que já tem algo acontecendo, já tem uma simulação em processo. Então eu vou ter que dar OK aqui, ó. Bem aqui onde tem esses números, eu vou clicar com o botão direito. Bem aqui tem esse número, eu vou clicar com o botão direito e vou kill process. Eu vou matar o processo, eu vou finalizar o processo que está atuando agora. Pronto. Eu eliminei o processo e agora eu posso apertar F5 e ele vai rodar. Com o cursor em cima do meu código, eu clico em F5. Ele vai mostrar a imagem, ó, ele está mostrando a imagem, igual da vez passada, só que ele também vai salvar as interações, ele vai salvar as imagens, que eu vou mostrar para vocês como ele vai salvar. Na primeira vez que nós rodamos, só recapitulando, ele apenas mostrou aqui na tela a imagem acontecendo. Ele não salvou como uma figura, como uma imagem. É isso que eu vou mostrar para vocês que dessa vez vai acontecer. Deixa ele finalizar o processo. Ele está de 10 em 10 anos, é mais rápido. Pronto, ele finalizou. Vamos ver se ele salvou a imagem. Aqui eu posso fechar. E aí o que eu vou fazer? Vou fechar aqui tudo. Aí eu vou aqui no C. Ó, percebam, na pastinha, eu fui no C, ó. C, na pastinha TRME. Aí, na pastinha TRME, o que acontece? Ele salvou minhas imagens. Ó. Eu vou abrir aqui no computador. Deixa o computador visualizar. Deixa eu ver se o computador consegue visualizar para mim. Ó, eu tenho minhas imagens agora. Pronto. Ó. A minha situação inicial. Aí eu vou para as outras imagens. Ó, ele salvou para cada interação. Isso é bem legal para quando a gente vai publicar um artigo, fazer o TCC. Então ele salvou as interações. Bom, meus amigos, era isso. Com essa videoaula, vocês conseguem fazer a atividade proposta, o material de envio único da unidade 2, uma atividade que eu passei para vocês de simulação, uma simulação de evento de elevação do nível do mar para a bacia hidrográfica do Rio Anil, uma bacia aqui bem conhecida aqui de São Luís, que tem uma influência do mar bem intensa, né? E além de ser uma bacia altamente antropizada, né? Com muitos usos humanos, antrópicos. Muito obrigado e até a próxima.